E o próximo orador inscrito, o ilustre deputado Roberto Henrique. Ele dispõe de 10 minutos regimentais. Caríssimo irmão, amigo, deputado ilustre, das figuras mais carinhosas que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, meu querido presidente José Luiz Nance. Caros colegas deputados e deputadas, povo do Estado do Rio de Janeiro, que nos acompanha pela TV Alerj. Senhor presidente, o que me traz à tribuna na tarde de hoje é aqui, mais uma vez, como também outros deputados têm feito aqui nesta casa, defender os interesses do Estado do Rio de Janeiro e, mais uma vez, denunciar, alertar da necessidade de estarmos unidos contra o golpe em marcha contra o Rio de Janeiro e o Estado do Espírito Santo. Mais uma vez, as antenas dos golpistas vão estar ligadas. A ganância, mais uma vez, querem se apropriar de uma forma demagógica daquilo que não pertence aos outros estados. Senhor presidente, mais uma vez quero aqui repetir o que disse noutras ocasiões e que outros deputados também já disseram a mesma coisa. Nós não queremos os royalties do minério, do nióbio, do sal, das hidrelétricas. Nós, o povo do Estado do Rio de Janeiro, não queremos nada que não nos pertença. Mas nós, mais uma vez, o povo do Estado do Rio de Janeiro, a comunidade política do Estado do Rio de Janeiro, está sendo chamada ao centro do palco da história nacional para dizer, mais uma vez, que a Constituição, a Carta Magna desse país, não pode ser tratada com menoscabo, não pode ser rasgada, não pode ser ferida de morte, como a Câmara Federal e aqueles que articulam esse golpe que já está em marcha há vários anos contra o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Espírito Santo, que é a retirada de direitos nossos concernentes aos royalties do petróleo. Por isso, quero aqui dizer que muitas situações dividem a comunidade política do Estado do Rio de Janeiro, porque a política é plural, é resultado do que é o tecido social. Mas uma coisa nos une mais uma vez neste momento: a causa maior, o mais genuíno interesse do povo do Estado do Rio de Janeiro. E eu vejo, senhor presidente, que o Estado de Minas Gerais chegou até a criar um site pelo aumento, na luta pelo aumento do valor dos royalties do minério. Está lá, eu já mostrei aqui nessa tribuna para os deputados, para os servidores da casa, para a população do Estado do Rio de Janeiro que nos acompanha pela TV Alerj. E observem que não existe um site do povo do Estado do Rio, do governador do Estado do Rio, dos deputados da bancada federal ou da bancada estadual aqui na Assembleia, como um todo, e até mesmo dos prefeitos, dos presidentes de Câmara ou de qualquer outro poder residido aqui no Estado do Rio de Janeiro, reivindicando aumento dos royalties de minério, porque ele não nos pertence, pertence ao povo do Estado de Minas Gerais.
então, uma qualidade: este país tem que se espelhar e imitar o povo do Estado do Rio de Janeiro. Nunca fomos golpistas, sempre tivemos na vanguarda das lutas em prol das liberdades democráticas, sempre tivemos na vanguarda da luta pelo genuíno direito do povo brasileiro. E aqui, no Estado do Rio de Janeiro, ao longo da história desse país e dessa nação, sempre nasceu os sóis da liberdade em cada momento histórico desse país. O sol da liberdade no momento da luta pela independência do Brasil. O sol da liberdade no momento da mudança para a república, para o sistema de república no nosso Brasil. O sol da liberdade para os nossos irmãos negros, que ajudaram e deram o seu sangue, a sua vida, para construir as riquezas do Brasil. E aqui, no Estado do Rio de Janeiro, nasceu o sol da liberdade, da condenação, daquele vilipêndio contra os nossos irmãos negros. E mais recente, senhor presidente, o sol da liberdade nasceu nos momentos de arbítrio desse país, onde daqui nasceu o sol pela liberdade dos direitos individuais, do direito à democracia, do direito ao pluripartidarismo, à organização social. Enfim, senhor presidente, ficaríamos aqui um dia inteiro ressaltando a luta do povo fluminense, esse povo de ricas tradições históricas por liberdade, a luta deste povo para um Estado de direito nesse país. Portanto, no caldo de cultura dessas tradições históricas, baseado nele, mais uma vez eu digo aqui nesta tribuna, caso prosperar a sanha dos golpistas, o governador do Estado do Rio de Janeiro, deputado Geraldo Pudim, junto com o governador do Estado do Espírito Santo, as assembleias dos dois estados, a comunidade política como um todo, tem que declarar a independência dessa região, formada pelo Estado do Rio e pelo Estado do Espírito Santo, e criarmos um outro país. Por muito menos, caríssimos deputados, servidores da casa, povo do Estado do Rio de Janeiro, por muito menos, Serafim Tiburcio proclamou a independência de Manhuaçu e criou lá, no final do século retrasado, em 1895, aproximadamente, a República Independente do Manhuaçu, sendo o país por 32 dias, cunhou moeda, numa resposta à sanha golpista do Bias Fortes e daqueles que o acompanharam num golpe contra a liberdade democrática, contra eleições limpas lá em Manhuaçu, Minas Gerais. Portanto, os exemplos aí estão para serem seguidos. Temos que responder no mesmo tom, temos que nos organizar, temos que estarmos unidos. E aqui eu quero, senhor presidente, para terminar, dizer da necessidade de estarmos vigilantes, de estarmos atentos como sentinelas do direito,
do povo do estado do Rio de Janeiro. É aqui que os impactos acontecem, os impactos ambientais, os impactos econômicos, os impactos sociais. É aqui no estado do Rio de Janeiro e principalmente nos municípios produtores que batem à porta os recursos, sim, mas também batem à porta vários problemas que são